conselhos. Mateus 24. Glória ao nome do Senhor. Todos encontraram? Amém. Então vamos lá, acompanhem comigo a leitura. Enquanto Jesus ia saindo do templo, aproximou-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Jesus, porém, lhe disse: não vede tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Estando assentado no Monte das Oliveiras, chegando-se a ele seus discípulos em particular, dizendo: dize-nos quanto a estas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? E Jesus respondendo, disse-lhes: acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mister que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação e reino contra reino, e haverá fomes e peste e terremotos em vários lugares. Mas essas coisas são o princípio das dores. Então vos hão de entregar para seres atormentados e matar-vos, e sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Nesse tempo muitos serão escandalizados, e trairão-se uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão. E surgirão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo em testemunha a todas as gentes, e então virá o fim. Amém? Amém. Sente glorificando, sente exaltando o nome do Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Irmãos, eu louvo a Deus por esse dia. Oh, glória a Deus. E eu estou muito feliz aqui hoje, nessa noite, porque a minha esposa aqui. E foi assim, ela que resolveu. Aleluia. Ela foi eu que chamei. Porque algumas vezes eu chamei, hoje não dá, domingo que vem eu vou, no outro domingo não dá, no outro não dá. E ela então resolveu vir hoje. Mas ela está aí como testemunha e eu disse a ela: agora vamos lá, porque hoje eu vou pregar. Aleluia. Se eu estiver mentindo, ela pode desmentir eu nesse lugar. Eu disse para você que ia pregar, não disse nem para minha prima também. E elas aceitaram ouvir a voz de Deus. E eu quero dizer para você uma coisa: essa semana foi uma semana bastante comentada na minha vida. Eu não quero aqui falar de mim, eu quero falar da palavra, mas nós precisamos dar testemunho do que acontece conosco. E nós sabemos que quando Deus quer operar um milagre, quando Deus quer fazer alguma coisa no meio do seu povo, e você é chamado para pregar a sua palavra, lutas e provas virão. Mas o mais importante disso tudo, e eu louvo a Deus por isso, é que eu não desisti. Aleluia. Tive provas, cometi alguns deslizes, que o cristão não pode cometer, mas o mais importante disso foi Deus. Glória a Deus. E eu tenho certeza que muitos de vocês tiveram algum tipo de problema, talvez pensaram em desistir por conta dele, mas não desistiram, estão aqui. Aleluia. Glória a Deus. Isso prova que a misericórdia de Deus e o seu amor, ela se renova cada dia na nossa vida. Porque o seu amor é eterno. Ninguém vence ninguém gritando. Ninguém vence ninguém querendo trazer na marra. Ninguém vence. Porque quem convence o homem do pecado é o Espírito Santo. Nós apenas levamos a palavra. Somos fracos, pecadores e miseráveis. Mas a misericórdia do Senhor se renova cada dia na nossa vida. Eu creio. Glória a Deus. O inimigo tentou essa semana de todas as formas fazer com que eu não estivesse aqui. O inimigo lutou ferozmente. A minha esposa sabe disso. Algo aconteceu, que entristeceu meu coração, que entristeceu dela. Mas eu disse: Senhor, eu não vou ficar. Oh, glória a Deus.
Aí disse: Senhor, eu sei de onde eu vim, eu sei o que eu fazia, e para aquele mundo eu não quero voltar, porque então será o meu filho. Mas eu não estou aqui, irmão, para falar de mim, como eu disse, mas era para que os irmãos possam entender quão maravilhoso e bondoso é esse Deus do qual nós servimos. A palavra de Deus em Amós diz, capítulo 8, verso 11, que virá tempo em que o povo sentiria fome e sede. Mas não é sede de pão, não é fome de pão, não é sede de água, mas de ouvir a palavra de Deus. Aleluia. O profeta Amós já disse isso, ó, e hoje nós vemos isso acontecendo. Mas o senhor leu Mateus 24, sim, mas é uma compreensão da palavra. Jesus aqui está alertando sobre isso. Jesus está dizendo aqui sobre a palavra. E eu quero compartilhar com os irmãos que Jesus diz assim no primeiro verso. Acompanhe comigo, sei que está com a sua Bíblia aberta. E quando Jesus, saindo do templo, aproximou-se dele os seus discípulos para demonstrar a estrutura do templo. Os discípulos então estavam encantados com tudo aquilo que estavam vendo. Olha que templo bonito, olha que lugar lindo de adoração, olha que igreja maravilhosa. Aqui nós temos ar-condicionado, aqui nós temos cadeiras confortáveis, aqui é muito gostoso, aqui é muito bom estar aqui. E Jesus vai e diz a eles: olha, não vede tudo isso? Está vendo tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Jesus está querendo dizer para mim e para você: não é o templo que atrai a presença de Deus, não é o templo que vem fazer com que nós permanecemos naquele lugar, porque a Bíblia nos diz que o Senhor não habita em templos feitos por mãos de homens. A verdadeira morada do Espírito Santo é no meu e no seu coração, independente da igreja que você é. A verdadeira morada é dentro do meu e do seu coração. Aleluia. E eles então se admirando com aquilo tudo. Nossa, é muito bonito, né? Maravilhoso. Jesus então disse a eles: olha, em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Nós sabemos que Jesus, quando ele fala isso, ele está falando também do seu templo. Em outras palavras, nós vamos ver que Jesus está falando do seu templo, que seria derribado, que desceria agora, mas que ressuscitaria. Eles não conseguiram entender. Estando assentados no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele seus discípulos, que não tinham entendido aquela palavra. Jesus falava à multidão, mas aí os seus discípulos, chegando em particular, vão indagar o mestre e vão perguntar para ele: o que quer dizer isso? Muitas vezes nós ouvimos muitas coisas pela internet, irmãos, e não podemos crer em tudo que ali diz, porque muitas são verdades e outras são mentiras. São coisas que agradam a nossa carne, que agradam aquilo que nós estamos querendo ver. Nós temos que consultar o Senhor. Aleluia. Quando Jesus disse aquilo, a multidão era o mestre, mas eles não conseguiram entender. Eles falaram: vai chegar o momento em que nós vamos nos reunir com o mestre, nós vamos perguntar para ele: o que quer dizer isso aí? E então, assentaram no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele seus discípulos em particular. Sabe aquele particular que a gente não chega na nossa casa? Muitas vezes nós não entendemos a pregação, muitas vezes nós não entendemos o que está acontecendo nesse dia. Muitas vezes nós falamos: sou tão imperfeito, sou tão cheio de falhas, mas estou aqui, Deus. O que está acontecendo, Senhor? No particular, eu converso com Deus, eu pergunto. E Deus tem sempre uma resposta para mim e para a sua vida, através da sua palavra. Diz-nos: quando serão essas coisas? E que sinal haverá da tua vida e do fim do mundo? Eles estavam preocupados, já estavam preocupados naquele tempo. Quando será? Nós não sabemos, mas aí Jesus começa a dizer para eles os sinais. Olha, vai acontecer, o fim será, mas preste atenção no que vou dizer. Respondendo, disse-lhes: acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo: eu sou o Cristo.
e enganarão a muitos. Quando eu digo que nós não devemos comer tudo aquilo que vem pela internet, eu não quero aqui julgar ninguém, porque, como eu disse, sou falho, cheio de pecado. Mas tem muita coisa que nós devemos apreciar primeiro e saber se aquilo vem de Deus. Porque aquilo ali pode estar tomando o nosso tempo de conhecer a verdadeira verdade, que é a palavra de Deus. Aleluia. Nós sabemos que muitos daqueles que estão ali, fazendo vídeos, fazendo aquele monte de coisas, na realidade, nem todos são de Deus. Na realidade, eles estão usando o nome de Deus para ganhar. E nós vemos, irmãos, em alguns vídeos, que alguns irmãos, porque quem manda para a gente é irmão. A pessoa lá no mundo não vai mandar esse tipo de vídeo para nós, vai mandar outros tipos de vídeo. Se não conhecer a gente, porque se conhecer também não vai mandar. Se ele souber que nós verdadeiramente somos cristãos, estamos lutando contra o pecado, que a única coisa que nos afasta de Deus é o pecado. Não existe mais nada que não nos afasta de Deus a não ser o pecado. Quando ele descobre que nós denominamos cristãos e estamos lutando contra o pecado, ele não faz isso. Aleluia. Não porque tem medo de nós, mas mesmo sabendo, mesmo ele ser errante, ele sabe que nós servimos um Deus poderoso. Glória a Deus. Um Deus verdadeiro. Então ele não vem assim proteger. Ele nos respeita. Não é porque somos bons, é porque o Senhor está conosco. E ele sabe que ele está conosco. E Jesus entendendo disso, então. Contentai que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Mas quando é que esse Senhor vai vir dizendo que é o Cristo? Como eu disse, às vezes nós deparamos com vídeos que nós sabemos que é mentira. Aquele camarada em cima do altar fazendo toda aquela encenação, e faltando dizer eu sou o Cristo e vou curar. Usando muito poucas vezes o nome do Senhor Jesus, mas muitas vezes querendo aparecer para mostrar que Ele tem poder. Ninguém tem poder sobre essa face da terra. Somos apenas servos. É dado a nós conforme nós buscamos. Conforme nós oramos, conforme nós buscamos a Deus, é dado para nós o dom do céu. Porque dons, irmãos, muitas pessoas recebem dons. Crianças têm dom, crianças têm dom de pregar. Mas isso não significa que vai ser salvo, porque dom é dádiva, é presente de Deus. E cada um usa o seu dom para aquilo que lhe satisfaz. E nós queremos usar os nossos dons para falar a palavra de Deus. Como eu disse, não adianta nós ficar gritando, querendo empurrar a palavra de boca abaixo de uma vez. Apenas pregamos a palavra com sabedoria, buscando a Deus discernimento para poder pregar a palavra. E Jesus então começa a lhes dizer: e ouvireis de guerras e derruboreis de guerras. Olhai, mas não vos assustei. Porque mister, ou em algumas traduções, é necessário que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Veja só que nós, todos os dias, nós ouvimos falar de guerra. Ah, mas eu ouço falar de guerra desde quando era pequeno, sim. Mas era uma aqui, muito tempo depois, muito distante. Mas hoje nós estamos vendo guerra dentro do corpo de Cristo. Quando Jesus fala de guerra, Ele não está dizendo só de guerra lá de países contra países, está dizendo de guerras dentro do corpo de Cristo. Ministério lutando pelo ministério. Irmão lutando para que o irmão caia. Em vez de levantar o irmão para segurar, não. Lutando, querendo que ele caia. Nós estamos vendo isso dentro do corpo de Cristo. Não é lá fora. Porque o mundo já é maligno. Mas nós vemos isso aí aqui dentro do lugar onde nós clamamos e adoramos o nome do Senhor. Louvado seja Deus por essa igreja que é uma igreja pequena e não tem isso. Glória! Nós vamos para uma igreja maior do que essa igreja. Já estive em igreja maior e consegui dizer tudo isso. Mas louvado seja Deus. Então, irmãos, ele começa a dizer: porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e pestes, terremotos em vários lugares. O que mais que nós precisamos para entender? O que mais que o mundo precisa ver para entender que Jesus está voltando? Glória a Deus, aleluia. Que nós precisamos, que o mundo precisa se arrepender dos seus pecados. Que o mundo precisa entender que há um Deus no céu que não se alegra com a morte de ninguém. A Bíblia nos diz que Jesus, certa
feita, eu estava conversando com a minha esposa lá no lanche, andando lá, que a gente faz a nossa caminhada matinal cedo lá, e a gente estava falando sobre isso. Deus não se alegra com a morte daquele, mesmo em qualquer situação que ele estiver. Deus não se alegra. Porque nós sabemos que todos nós, todos, somos criaturas de Deus. Nós somos filhos. Não é todos que são filhos. Eu disse isso para ela. Não são todos que são filhos. Todos são criaturas. E Deus não se alegra com a morte do ídolo. Por quê? Porque foi Ele que criou. Muitas vezes nós nos alegramos falando, era vagabundo, roubava, estrupava, matava. Tinha que ser Deus. Ele procurou a morte. Mas Deus não se alegra com isso. Deus entristece o seu coração. Porque a vontade do Senhor é que ninguém se perca. Que todos venham reconhecer Ele como seu Senhor e ser salvos. Aleluia. Deus não criou ninguém para ser destruído. Deus não criou ninguém para ser pisoteado na calçada. Deus não criou ninguém para levar tiro na cara. Deus não criou ninguém, irmãos, para ser morto como essa transexual que morreu aqui no bairro. Deus não criou ninguém para ser morto daquela forma. Mas a iniquidade e o pecado têm se aumentado. E Satanás tem devorado. Tem devorado. Tem matado e destruído. Mas todas essas coisas são os princípios das dores. Então vos hão de entregar para serem atormentados e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Aqui nós estamos tranquilos. Aqui nós escancaramos as portas, né? Dizemos o nome do Senhor, pregamos a palavra, cantamos, saímos daqui dizendo que somos crentes. Glória a Deus, aleluia. Mesmo que muitas vezes não damos testemunho, mesmo que muitas vezes da fora o nosso testemunho é feio, por muitas vezes nós vacilamos. Quem pode dizer aqui que dá um bom testemunho, não vamos correto de lado nenhum? Eu não posso falar isso. E nós sabemos, nós olhamos diante de nós e sabemos que muitas vezes nós escorregamos. Mas ainda nós podemos chegar aqui e sacar a porta dela. Mas existem outros lugares, ou alguns lugares no mundo que não se tem mais isso. Lá você tem que entrar no buraco, fazer o seu culto explodir, porque se explodir, isso é Deus. Mas a palavra está dizendo, irmãos, que nós seremos entregues e atormentados. E vai matar gente. Já vem gente morrendo por causa disso. Eu não quero aqui te assustar, porque eu também faço parte desse barco. Eu estou no mesmo barco que vocês. Mas a gente sabe que isso um dia vai acontecer, porque a igreja vai ser perseguida. Tudo está sendo montado para a igreja ser perseguida. E é por isso que ele diz: nesse tempo, quando se aproximar, muitos serão escandalizados e trairão-se uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão. Nesse dia muitos não vão suportar. Muitos nesses dias vão negar o Senhor Jesus como Pedro negou. Pedro estava ali firme, todos nós conhecemos a palavra, andava com ele, aprendia com ele, via os milagres. Mas quando chegou no momento de dificuldade, no momento que ele falou, agora eu vou morrer, se eu disser que eu sigo esse homem, ele falou, não conheço. Mas não adianta, meu querido, você conhece sim, porque o seu jeito é igual ao jeito dele. Não conheço não. Não, mas tu anda igual a ele. Não conheço, porque ele viu o que Cristo ia passar e ele ficou com medo. Mas eu sempre digo isso, e eu disse essa semana para o casal de irmão, que nós não somos vistos por Deus pelas nossas falhas. Não somos vistos. Porque se nós fomos vistos por Deus pelas nossas falhas, nenhum de nós estaríamos aqui e ninguém seria salvo. Porque não é dar cesta básica, não é fazer isso, não é. Isso faz parte. Nós cremos em Cristo Jesus, temos que ter essas obras. Mas não é isso. Não é isso. E Pedro, quando viu aquele momento de dificuldade, ele falou, não conheço. Conhece? Você anda igual ele. Veja só que quando nós estamos na presença de Deus, mesmo sendo pecador, mesmo muitas vezes negando a Cristo, nós ainda temos um guarda de Cristo. Aleluia! Nós ainda temos
erramos, nós ainda temos a marca dele. Glória a Deus. E como o pastor disse aqui, é muito difícil você pregar na sua igreja, e principalmente quando a sua esposa está. Porque os irmãos me veem aqui, me veem algumas coisinhas que eu faço, mas quem me vê 24 horas é você. E eu louvo a Deus pela vida dela, porque antes de eu ser cristão, quem segurou o nosso casamento foi ela. Glória a Deus, aleluia. Eu louvo a Deus pela vida dela e agradeço a Deus, porque durante muito tempo a nossa vida, no tempo em que eu tive no mundo, não conhecia a presença de Deus, quem segurou o nosso casamento foi ela. Glória a Deus, aleluia. Ela lutou, ela chorou muitos dias, ela passou por muitas dificuldades, mas ela não desistiu. Então o que nos faz, irmãos, perfeito na presença de Deus, não é aquilo que nós fazemos, mas é a perseverança. Aleluia. Porque a sua palavra está dizendo aqui que perseverar até o fim. Será que eu, só eu aceitar o Senhor Jesus hoje, eu vou salvo? Como Deus é aquele que perseverar até o fim. Qual o fim? Até o último dia que está marcado na nossa vida. Oh, Que nem eu e nem você sabe. É aquele que não trocar as coisas do mundo, as coisas de Deus pelas coisas do mundo. É isso que vai perseverar. E aqui ele diz, no 11: e surgirão muitos falsos profetas e enganarão muitos, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Será que nós não conseguimos ainda entender que tudo isso já está acontecendo? Conseguimos, claro que conseguimos. Nós estamos aqui. Quem não consegue entender quem está lá fora. Quem está lá fora acha que isso faz parte. Quem está lá fora diz que é porque tinha que acontecer. Já viu quando você fala assim, olha, isso foi por causa do pecado, isso foi por causa da iniquidade? Não tem nada a ver, morreu porque ele morreu. Eu não creio nessa palavra, porque a palavra de Deus diz ao contrário. E eu tenho que crer naquilo que está escrito. Certa vez uma pessoa falou para mim assim, olha, eu não acredito em tudo que está escrito aí. Eu falei, você tem coragem de seguir escrito? Eu não posso seguir aquilo que eu não acredito. Porque se eu seguir aquilo que eu não acredito, eu sou mais louco do que aquele que está no céu. Eu sou muito louco, pior do que aquele que está no céu. Ninguém segue a nada que eu vivo. Se eu crer que eu vou passar na prova, eu tenho que estudar. aleluia. Se eu não estudar, eu não vou passar. Eu estou seguindo. Eu sigo que eu quero alcançar algo, eu preciso de estudar. É o que está acontecendo com o nosso pastor. Então, irmãos, mas por que a pessoa me fez uma pergunta assim, mas por que se Deus existe, olha a pergunta, se Deus existe, por que então tanta dor, tanto sofrimento? Eu disse para ele, porque o homem entregou as suas próprias vontades, e Deus, ele nunca nos obrigou a nada. Deus não obriga eu e você estar aqui. Se você quiser sair daqui, ou se eu quiser sair daqui para lá, chega. Ouvi muita coisa e nada se cumpriu, foi embora. Vou cuidar da minha vida, vou ser feliz, vou para lanchonete, vou tomar cerveja, vou beber cachaça, vou mentir, vou roubar, vou me constituir, que a vida é uma só e eu tenho que ser feliz. Deus não proíbe ninguém. Deus não proíbe ninguém. Pode ir. Assim como o Senhor estava me falando, pregando sobre o reino, que pregar sobre o reino é falar da palavra de Deus. Aleluia. Pregar sobre o reino é falar daquilo que é certo, combater aquilo que é errado. Isso é falar do reino. Promessas, coisas que vão acontecer na nossa vida, isso é muito bom, muito gostoso. Mas não pode ser aquilo que nos influencia a estar na presença de Deus. Ter um casamento perfeito, filho perfeito, casa boa, carro novo, isso não pode nos influenciar a estar na presença de Deus. Porque quando nós acreditamos nas coisas terrenas, fica muito difícil nós alcançarmos o céu. Quando nós depositamos a nossa confiança naquilo que é terreno, é muito difícil nós alcançarmos aquilo que é do céu. Porque nós depositamos a nossa confiança aqui. Pode falar com essa questão. Primeiro salmo que eu falou sobre isso. Na benignidade e bondade de Deus.
E ele diz: por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Nós estamos vendo isso. Ninguém tem mais amor por ninguém, irmãos. A não ser aqueles que são chamados, aqueles que estão na igreja, que está outra voz do Senhor. Glória a Deus. Eu digo ninguém, não quero dizer que nenhum de nós, porque nós nos compadecemos uns pelos outros aqui. O irmão está precisando de uma cama, vai lá, arruma. A irmã está precisando de uma oração, o pastor vai lá, ora, né? A irmã está precisando de uma cesta básica, nem brasileiro, tem um pastor aqui, nós nem conhecemos. Vai lá e doa. Aleluia. Nós ficamos felizes com isso. Nós que estamos aqui conhecemos o Senhor, mas aqueles que estão lá fora não conhecem. E aí, por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriou. O que é iniquidade? É pecado. É eu trazer para mim, só para mim. Eu quero e acabou. Não importa como vai ser. Não importa se eu faço você chorar, se eu... não importa. Eu quero ser feliz. Aí começa a iniquidade e o pecado sobre a nossa vida. E o mundo está assim. Aí ele me disse: por que esse Deus é tão bom? Por que ele permite? Eu falei: é a desobediência dele. É a desobediência. A desobediência e o pecado que faz isso acontecer. Eu não gosto aqui de falar de política, porque eu acho que a igreja não vai falar de política. Mas nós podemos ver que desde os velhos mandamentos o Senhor sempre escolheu alguém para reinar, para ser rei sobre o seu povo. Quando aconteceu tudo isso aí, que nós vimos que está acontecendo, eu disse para o meu irmão: ele veio ensinar comigo sobre a política nessa. E eu disse para ele: irmãos, nós sabemos que tudo é permissão do Senhor. Tudo que acontece, seja de volta ou minuto, Deus está controle da situação. Mas nós, como cristãos, nós como cristãos, ao invés de nós estar pegando de amor e lutando de joelho para que Deus preparasse um homem para governar a nossa nação, um homem que fosse enviado por Deus, nós começamos a fazer assim. Eu fui um deles, viu? E um deles. O que é isso aqui, irmão? Isso aqui nós estamos dizendo que nós estamos com arma na mão para matar. Nós estamos dizendo: olha, é para matar, viu? Os ladrões, os corruptos, os traficantes, tudo aquilo que não presta para detonar. Nós, como cristãos, fazemos esse sinal. E eu disse para eles: você acha que o Senhor gostou desse sinal que nós fizemos? Não. Ah, mas isso não tem nada a ver. Eu falei: pois é, não tem nada a ver. Tem feito muitas gerações e nações padecer. Aquela palavrinha miserável que vem dos quintos dos infernos, eu falei, ela não vem de outro lugar. Sabe aquela palavrinha que vem lá diretamente do trono do cabelo? Não, pastor, isso não tem nada a ver. Isso não tem nada a ver. Tem destruído famílias. Esse não tem nada a ver, tem destruído casamentos. Esse não tem nada a ver, tem matado pessoas, tanto na fé, tanto espiritualmente, como matar mesmo, tirar a vida. Então Jesus, irmão, nessa noite, Ele quer falar para nós sobre o seu amor, e quer dizer para nós que nós devemos cada dia atentos. Como eu disse, não adianta você, não adianta você desesperar com o teu esposo, com a tua esposa gritando, apesar de em alguns momentos a gente se ira. Ah, mas ainda no reino de Deus, o próprio Jesus se irou, né, pastor? Malditos, hipócritas, não entram no reino de Deus e não deixam ninguém entrar. Aquilo foi ira. Se ele pudesse, matava ali na porta. Tanta raiva que ele ficou, porque não entrava e não deixava o outro entrar. A ira não pode fazer parte de nós, mas nós nos iramos, porque somos carne. Somos fracos. Só que no momento que nós iramos, o Espírito Santo de Deus vem e entra dentro de nós e fala: olha, você errou. Você errou. Mas Ele não nos condena por isso. Ele traz a nós a reflexão que nós não podemos fazer isso. Nós descansamos no nosso coração esperando que Deus vai trabalhando em nossa situação normal. Diferente da ira do mundo. Hoje eu fui fazer uma mudança. Nós fomos lá na campo, na praça, e
Eu acho que entre os nossos que estavam lá, que nós chegamos a estar lá, e os nossos, e o que chegou depois, eu acho que não tinha 10 pessoas. Se tivesse 10 pessoas. Então, olha a importância que nós estamos dando para aquele que vem de Deus, para aquilo que alguém colocou no coração de alguém. Ah, mas teve pessoas que não foram porque tinham compromisso certo. Mas será que todos que não foram porque tinham compromisso? Não foi. É porque não quiseram. É porque acordar de madrugada é muito ruim. Você tem que pôr o celular para despertar e você levanta caindo de sono, né? Ontem eu saí com a minha esposa, não dormia, acho que era umas 11 horas da noite, né, mano? 11 horas da noite, mano. 2h30 da manhã, você levanta. Mas você tem que ir. Não é fácil, mas nós temos que ir. E a hora que nós saímos de lá, que nós pegamos, acho que tinha 3 ou 4. Eu imagino que ali teve algum momento que tinha 2. Então imagina o que é isso? É a falta de amor por aquilo que vem do céu. É a falta de amor por aquilo que Deus quer falar. É a falta de amor por fazer a vontade de Deus. Jesus disse o que para os fariseus? Olha, obedeça isso aí, tudo que eles estão dizendo, que é a palavra de Deus, mas não faça como eles. O que eles falam, não façam. E todo dia eu louvo a Deus, porque cada dia nós estamos obedecendo a Deus. Tudo aquilo que nós falamos aqui será usado para nós lá fora. É igual quando a polícia pega, né? Igual quando a polícia pega um camarada e fala assim, ó, só tem um limite de permanecer 6 meses. Tudo aquilo que você fizer será usado para 6 meses. Aí o camarada, ó, fecha a boquinha. Eu falar, já está dizendo que vai ser usado contra mim, não vou falar de jeito nenhum. Então é o testemunho daquilo que a gente fala que vai dizer que a gente é. E como eu disse, essa minha criança 30 anos. Ela sabe que eu era, quem eu sou. Ela conhece todas as minhas falhas e meus defeitos, assim como eu não espero. Só que eu procuro ver dela. Porque a gente não olha ninguém pelas falhas. Jesus não olhou ninguém pelas falhas. Jesus olhou do céu. O Senhor poderia Jesus para morrer por nós. Ele não perguntou, olha, mas Senhor, meu Pai, eu vou morrer por quê? Pelo céu, Senhor, camarada, gente boa. Pelo pastor Raimundo, Não. Por Deus, sem exceção de pessoas. Jesus falou: eu vou morrer por todos, não importa quem ele seja. E ele diz: este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, e então virá o fim. Irmãos, não tem um lugar desse planeta que não está sendo pregado a palavra de Deus. Isso confirma para nós. E eu vi, mas eu não saí na rua, não preguei no bairro, eu não fiz. Se a gente olhar aqui, igual o pastor falou, que no bairro vai só ter essa igreja. Mas você anda por aí, tem bairro que tem 5, 6 igrejas. E mesmo que alguém não está vendo lá, alguém está passando aqui dentro de uma igreja. Então não é culpa nossa se eles não querem vir. Não é culpa nossa. Lembra daquele cego? Ele era cego, mas ele ouvia. Estou escutando um movimento, O que está acontecendo? O que está acontecendo nesse pavilhão? É Jesus que está passando. Jesus, vou brincar. Não é assim que a palavra nos diz? E ele começou logo a brincar. Então todo mundo está vendo, está ouvindo. Só que a grande maioria não quer saber. E nós temos como obrigação principal perseverar no caminho, esses salmos são profundos. Dar como testemunho, por mais que muitas vezes não vamos. Por mais que muitas vezes nós olhamos e falamos, meu Deus, só falta muito para mim ser crente. Falta muito para alguém olhar para mim e falar como diz para mim, opa, peraí, vai no nome de Deus, está passando o nome de Deus. Falta muito. Muitos de nós ainda não têm essa imagem. Falta muito para muitos de nós olhar como Elias, que a Bíblia nos diz que era um homem sujeito às mesmas paixões que nós. Eu fico alegre quando eu ouço isso, pastor Celso. Ele diz, olha, Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós. Mas esse mesmo homem sujeito às mesmas paixões que nós, o homem não melhorou. Quando ele tocou, o Senhor falou, não vai chover durante 3 anos e meio, conforme a minha palavra. Ele não falou assim, conforme o nome de Deus.
não vai chover. Não, ele falou assim: não vai cair nem orvalho sobre a terra, conforme a minha palavra. Aleluia. O homem tinha a palavra, não tinha. E quando o homem tem palavra, Deus honra a palavra dele. Aleluia. Por que que tem muita coisa que não acontece? É porque aquele que está pronunciando não tem palavra. E eu, muitas vezes não tenho palavra. Muitas vezes que eu falo, não acontece. E eu sou sujeito às mesmas paixões que eles. Mas ele falou: conforme a minha palavra vai chover. E não choveu. Aí ele falou: agora conforme a minha palavra vaza, e vem água. Vai lá e olha. Não, mas eu não estou vendo nada. Vai lá e olha de novo. Eu falei que vai chover, conforme a minha palavra vai chover. Olha, eu vejo uma luzinha lá desse tamanhozinho. Então você fala para o rei: ó, passar. Vai chover. E desceu água sobre ele. Meus irmãos, essa é a palavra que o Senhor trouxe ao nosso coração. Glória a Deus. Essa é a palavra que Deus colocou no meu coração e falou comigo durante esses dias. Como eu disse, tivemos muita dificuldade para chegar aqui. Tivemos muita luta, mas nós não desistimos.